Está começando. Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso programa Conversando com o Inconsciente. É um prazer estar com vocês novamente. E hoje nós temos a alegria de contar com o nosso amigo, psicólogo e pesquisador Álvaro Jardim, de Goiânia, Goiás, que é uma pessoa que conheci já faz algum tempo, não tanto tempo assim, né? E que tive o prazer de participar de uma oficina de respiração holotrópica com ele. Ele veio a Maceió fazer também uma oficina de respiração holotrópica e ele ministrou um módulo no curso de psicologia e psicoterapia transpessoal, né? E de um tempo para cá, de alguns anos para cá, ele está estudando, pesquisando e enveredando por uma área de pesquisa que eu considero instigante e que fiquei realmente muito curioso, e esse foi um dos motivos pelo qual o convidei para o nosso programa. Então, Álvaro, é um prazer tê-lo aqui, né? Gostaria que você fizesse uma apresentação, uma rápida apresentação sua, né? E uma coisa que, assim, acredito que aqueles que estão nos ouvindo, como o tema é respiração e substâncias psicoativas, tem um interesse em saber da sua experiência com respiração holotrópica e depois a gente entra no campo das substâncias psicoativas. Então, com você, Álvaro. Obrigado, Gerardo. Primeiramente, para mim é uma alegria, um prazer enorme estar aqui na presença de você, um grande amigo, a gente já fez trabalhos juntos, né? Já fui convidado por você, estive aí, que foi uma honra e um prazer estar com você, com Lúcia, com seu curso maravilhoso de psicologia e psicoterapia transpessoal, que é referência aí em Alagoas, né? Em Maceió. E então, para mim, é uma alegria enorme estar de novo olhando para você, conversando, estando juntos aqui, né? Então, eu sou psicólogo, como você já mencionou, sou psicoterapeuta, eu passei por várias áreas da psicologia, essas áreas mais ortodoxas, né? Fiz várias formações, mas o meu sonho era sempre buscar a transpessoal, na época, e até que eu encontrei o Dr. Stanislav Grof, fiz a formação com ele, e para mim foi um prazer e uma honra, que era um sonho enorme conhecê-lo, e aí eu me tornei um amigo, e hoje eu representei o Grof Transpersonal Training durante 20 anos, né? Aliás, 22 anos, né? E agora eu acabei de deixar o Grof Transpersonal Training e comecei, então, a seguir com o Dr. Grof, que ele lançou o Grof Legacy Training no mundo agora, né? São 29 países compondo, e eu fui convidado para representar o Brasil dando esse treinamento. Então, é um treinamento, vamos dizer que ele é novo, mas ele é bastante antigo, porque ele traz 60 anos de pesquisa de consciência do Dr. Stanislav Grof, que é a maior referência, que foi, inclusive, um dos pioneiros, né, que criou a psicologia transpessoal, juntamente com outras pessoas admiráveis, como Maslow, Abraham Maslow, o Anthony Suttish, o James Friedman, Margulis, né? Então, ele uniu com esse pessoal e lançaram a psicologia transpessoal aí nos anos 60 ainda. E desde essa época eu tinha um sonho de fazer parte do estudo, e conheci em 78, aqui em Belo Horizonte, em Minas, e foi o primeiro congresso de psicologia transpessoal, e me encantei. Daí por diante eu fiquei seguindo os passos, e aí me certifiquei só em 97. E de 97 para cá, depois de fazer um treinamento avançado em 98, eu fui convidado para coordenar o treinamento no Brasil, e coordenei o Grof Transpersonal Training até o ano passado.
tendo realizado 25 módulos. Então, foi um trabalho intensivo, muito bom, que é um trabalho que forma pessoas, terapeutas em psicologia transpessoal como facilitadores de respiração holotrópica, que é um método que as pessoas aprendem para lidar com níveis holotrópicos de consciência. Né? O que são níveis holotrópicos de consciência? O Groff, quando ele pesquisava, ele desde quando iniciou a pesquisa com psicodélicos e, posteriormente, com a própria respiração holotrópica, ele percebeu que existia, após estar pesquisando os estados não ordinários de consciência, que ele percebia que tinha um potencial de cura transformador, evolucionário, né, da consciência e heurístico. Então, ele percebeu nesses estados um potencial muito grande para transformar o ser humano, né, para curar, para transformar, curar, para as pessoas se autodescobrirem, transformarem e curarem. Então, ele verificou com esse estado que você ia para um outro nível de consciência, mas esse outro nível de consciência, como você é psiquiatra e sabe, a psiquiatria chama de alterado o estado não ordinário de consciência, e quando esse estado eles chamam de alterado porque é um estado que é considerado patológico, né? Então, mas existem estados alterados de consciência que são patológicos, né? Mas ele descobriu alguns que estado, um amplo grupo de estados que eles tinham essas características, né? Transformadoras, evolucionárias, criativa e heurística, né? Que mostra a natureza do ser, e quando você pesquisa isso, você cai num campo que, inclusive, ele teve que desenvolver um trabalho para desenvolver um novo paradigma, né? Que ele trabalhava com o pessoal em Esalen, e depois com vários cientistas que ele desenvolveu também esse campo de desenvolver um novo paradigma. E hoje o Dr. Groff, depois de mais de 60 anos de consciência lidando nessa área, desenvolvendo essas pesquisas, ele não só trabalhou com pesquisas psicodélicas, mas depois que foi proibido na época as substâncias psicodélicas, ele trabalhou com a respiração holotrópica. E foram simplesmente 35 a 45 mil casos, né, a pesquisa dele. E com LSD de 3.500 casos. Então, é muita pesquisa, é muito trabalho, e com um espetáculo a pesquisa dele. Então, essa pesquisa moderna da consciência que ele desenvolveu, ele mostrou a validade desses estados não ordinários de consciência e ele também montou e foi premiado até quando ele desenvolveu uma nova cartografia da consciência, em que ele percebeu que existia mais do que um estado simplesmente ordinário de consciência, e esses estados não ordinários de consciência, ele percebeu que havia outras dimensões, que eram, além do biográfico, né, que as cartografias tipo Freud, né, que é uma tábula rasa, ali para frente você tem uma vida, e aí é esse o biográfico, e você tem um inconsciente, né? Então, ele foi além, e ele, então, percebeu que nesse inconsciente existiam outros domínios dentro desses estados holotrópicos que você podia pesquisar e achar a cura também do que aparecia e surgia, vamos dizer, relativo a... vamos tentar dizer assim, existem duas formas que o Groff diz, né? O Dr. Groff diz que é assim, existe um lado que é uma boa notícia, uma má notícia é que as raízes do lado, vamos dizer assim, como é que eu diria? Do lado, vamos dizer assim, que as pessoas têm os transtornos emocionais e psicossomáticos, né? Eles são muito mais profundos, eles vão às dimensões que ele chamou na cartografia de perinatal e transpessoal, né? São outros domínios mais amplos. Então, você encontra nesses domínios as raízes mais profundas dos transtornos e dos traumas que as pessoas têm.
E a boa notícia é que é lá que encontra o mecanismo de cura e que você, então, pode se trabalhar e retornar para esse estado, integrando o que você viveu para obter a cura, né? Então, isso foi uma base também que foi desenvolvido na pesquisa, né? Porque quando você trabalha com psicodélico, né, e essa foi uma das razões por que a gente foi escolhido, a Dor e eu, porque a gente dava treinamento nessa área, e o pesquisador, o principal pesquisador, que era o doutor Eduardo Schember, que era um neurocientista, ele vinha buscando trazer essa pesquisa aqui no Brasil, e aí ele queria saber como é que ele ia fazer isso, e que ele não tinha o pessoal para trabalhar, e como é que ele ia desenvolver esse trabalho aqui, e aí ele foi aconselhado a buscar a gente, né, para desenvolver esse trabalho, justamente porque a gente tinha um contato com o Dr. Stanislav Grof, né, e aí o próprio Grof sabia, e quando ele encontrou com ele num trabalho que foi fazer, então ele acabou convidando a gente aceitou, e a gente desenvolveu esse trabalho que foi bastante demorado, era um trabalho para durar 2, 3 anos, durou cerca de 5 anos, porque a gente encontrou uma dificuldade enorme burocrática para, primeiro, trazer a medicação, primeiro para aprovar com a Anvisa, com a CONEP, né, porque tem que ter toda uma aprovação, sim. E aí, depois de aprovado tudo isso, houve um tempo, o tempo era pequeno, era um tempo pequeno, foi só 6 meses que haveria de prazo para poder trazer essa substância, e só nos Estados Unidos foram 5 meses para o DEA soltar esse mandado lá, essa possibilidade de vir esse material. E aí, quando eles... Sim. E aí, quando eles soltaram esse material... Pois não. Não, pode conclua, que aí depois conclua. É porque aí, quando eles soltaram esse material, já não dava praticamente tempo, nós tivemos que entrar com mandado de segurança, e a gente conseguiu, então, obter a maneira de conseguir, de última hora, vir esse material. E daí em diante, nós fomos começar uma avaliação, né, porque tem uma avaliação psiquiátrica que tem que ser feita, né, porque existem os critérios de inclusão e exclusão dentro de um protocolo de pesquisa que existe. Tinha sido desenvolvido um protocolo de pesquisa que era o mesmo que o MAPS, que a MAPS, que é uma associação multidisciplinar de pesquisa psicodélica que existe nos Estados Unidos, né, que é uma das principais referências mundiais em pesquisa psicodélica. O Instituto do Eduardo Schember, que é o nosso principal investigador, fez uma parceria com a MAPS, e aí a gente também fez aqui um levantamento de fundos através de um financiamento coletivo para conseguir dinheiro, e aí que a gente conseguiu, também com um pouco de recursos que o MAPS doou, que foi possível realizar essa pesquisa. Então, a gente começou a pesquisa só em 2018, e então a gente gastou, começou em final de... Foi 2018 que a gente fez a pesquisa, então... Foram apenas, eu pesquiso, o protocolo era para tratar 4 pessoas, e porque, como eu ia dizendo, né, para fazer o trabalho, a gente tem a avaliação, e essa avaliação também demorou um bocado, porque ela começou em 2017 e se estendeu muito, porque como é um trabalho pioneiro, as pessoas estavam com muita dificuldade de acreditar na pesquisa, de vir pessoas para a pesquisa. E a gente tentou muito conseguir pessoas e estava uma dificuldade enorme. E eram só 4 pessoas, né? Então, a gente conseguiu avaliar 40 pessoas, mas os critérios são muito rígidos, porque eles têm critérios de inclusão e de exclusão. E aí foram selecionadas 4 pessoas, mas dentre essas 4 pessoas, só 3 a gente conseguiu tratar, porque uma delas houve um problema renal, e ela teve que ser tratada. O médico da pesquisa, que é um outro, que é o médico clínico, não o psiquiatra, fez uma avaliação e ela estava com problema, porque também as pessoas que são avaliadas, depois que elas passam pelo psiquiatra, né, que eles têm que passar por, inclusive, um teste de escala para ver o nível de estresse pós-traumático que a pessoa tem que ser acima de 60 na escala, que é um estresse pós-traumático bem grave, né? Então, essas pessoas tinham 70 e pouco, 2 delas, e outra tinha 90. Então, era um estresse bastante grave,
né? E uma delas, a quarta pessoa, teve esse problema e a gente conseguiu medicação para ela e tudo. Ela não quis tratar, demorou e tal. Quando ela resolveu fazer pesquisa, não tinha mais tempo hábil para ela entrar na pesquisa. Então a gente fez só com 3 pessoas. Eram para ser 4, mas fizemos com 3. E então, só para concluir a avaliação, quer dizer, você passa pelo psiquiatra, você passa por exames laboratoriais, porque tem que avaliar coração, fígado, rim, essa coisa toda, né, por causa da medicação do MDMA. E aí, depois que avalia tudo isso, tem avaliação médica, e aí vem a avaliação psicológica, né, também, que a gente faz junto já com as sessões iniciais. Então, são 15 sessões iniciais, são 15 sessões o tratamento todo, 15 sessões para cada um dos pacientes. Então, são 3 meses de tratamento para cada um deles. Então, você inicia com 3 sessões introdutórias. Essas sessões introdutórias têm a finalidade de você estabelecer um vínculo inicial com a pessoa que está sendo tratada e também instruí-la, né? E você vai dar toda uma instrução para a pessoa, para que ela não tenha nenhuma dúvida quanto ao trabalho, e ela pode desistir a qualquer momento da pesquisa. Ainda bem que ninguém desistiu. E aí, as pessoas, então, você vai nessas 3 sessões iniciais, né, estabelecendo um rapport e vai trabalhando com elas de uma forma em que você vai progredindo já o tratamento como se fosse, não sendo uma terapia assistida, né? A terapia tem que ser feita por um casal de terapeutas, né? No caso, foi a minha esposa, Dora Jardim, e eu, e o médico era o Dr. Bruno Rasmussen, né? E aí o psiquiatra era o Dr. Matheus Steglish, de São Paulo, da USP. E aí a gente, então, começou a tratar essas pessoas, fazer essas 3 sessões introdutórias para cada uma delas. Primeiro uma delas, que a gente começou a tratar primeiro. E aí, quando termina essas 3 sessões introdutórias, tem a sessão que é a sessão de MDMA. Essa é que todo mundo quer saber como é que ocorre, né? Então, essa sessão é o seguinte: a pessoa, ela chega para a sessão, tipo 8h30 da manhã, e aí você tem um momento que ainda vai prepará-la para a sessão, ou seja, a primeira coisa, o médico vai fazer um exame toxicológico para ver se ela não ingeriu nenhuma substância, para ver se não está grávida, no caso de mulheres, né? E aí, depois dessa avaliação, que ela está apta realmente a começar o trabalho com a MDMA. Então, se tiver tudo certo, aí ele faz os exames, começa a fazer o exame clínico, né? Os exames tipo pressão arterial, batimento cardíaco, temperatura, essa coisa toda, né? E a gente começa a fazer o teste de risco de suicídio, né? E bem-estar, né? E também tinnitus, são os testes que a gente vai aplicando inicialmente, na hora e meia inicial do trabalho. Antes de dar o MDMA a gente só dá depois de 1h30 que iniciou a sessão. E aí a gente vai conversando e vai preparando a pessoa e saber se ela realmente vai querer tomar. Aí chega na hora dela tomar, a gente pergunta se ela quiser, então só o médico que pode tocar na substância. Aí o médico traz a substância, aquele que tem a autorização, né, da Anvisa, e ele é o guardião da medicação, né? Só ele que pode estar com aquilo. Então, o médico traz, oferece para a pessoa toma a substância, e aí a gente aguarda mais ou menos de 15 a 40 minutos, mais ou menos, né, para vir começar a fazer o efeito. E a gente, então, vai instruindo, tirando dúvida, ver como é que a pessoa está sentindo, de meia em meia hora, ver a temperatura, ver pulso, batimento cardíaco, né, essa coisa toda que o médico vai avaliando, e a gente vai fazendo uns testes. Tem um outro teste também que a gente fazia, né, em que a gente colocava os dedos para ela assim, dizia: aqui é o quanto você
está bem, e aqui é o tanto que você está mal, de 1 a 7, qual que é a nota que você dá. Então, de meia em meia hora a gente tinha que fazer isso com a pessoa também, né, para avaliar o estado que ela estava. E aí, vamos dizer assim, o estado holotrópico de consciência vai emergindo, né? E aí, quando começa a emergir o estado holotrópico de consciência, então a pessoa começa a se mobilizar e começam a vir os conteúdos do trabalho. E é interessante que todos os que participaram vieram à condição do que eles estavam precisando viver, que era relacionado, todos os 3 casos foram relacionados a abuso. Então, tem um dado muito importante, que por isso que existe um casal de terapeutas. Quando a pessoa é do sexo feminino, é muito importante que a mulher trabalhe com a pessoa, só ela praticamente trabalha com o participante, ou a participante, no caso, porque o homem, nesse momento, vamos dizer assim, muito ameaçador, né, para a pessoa que está ali. Mas aí é interessante que o trabalho que vai sendo desenvolvido, depois a gente vai entrando em cena, porque a pessoa vai adquirindo a confiança, né, e começa a chamar a gente para a cena. Então, aí o terapeuta vai começando a entrar também. Isso já mostra um sinal que as coisas estão começando a evoluir, né? E aí o que acontece é que o trauma vai emergindo e quanto mais passa o tempo, né, o efeito vai se alongando. E tem um dado interessante, que depois de 1h30 que a pessoa tomou o MDMA, entre 1h30 e 2 horas, tem o que eles chamam de booster, que é uma dose complementar. Então, a dose inicial eram 75 miligramas, mas a complementação, o booster, era a metade da dose. Então, tinha mais 37,5 para a pessoa tomar. Por que isso? Porque a dose do MDMA, se você der só essa dose inicial, depois de 3 horas, aquilo vai baixando o efeito e acaba ali a situação de você continuar trabalhando com a pessoa, com a substância. E dessa forma, você não aumenta o nível, vamos dizer assim, do estado holotrópico, você não deixa a pessoa mais, vamos dizer, ou menos com o efeito da substância. Ela continua o efeito no mesmo nível, mas aí a sessão dura até 6 horas, às vezes até mais, dependendo do quanto a pessoa é tocada ou não pela substância, que aquilo faz mais efeito ou não, dependendo de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma reação à medicação, né? Isso tudo é avaliado, sim. Aí, desculpe interromper. Por favor. Aí, no caso, você vai trabalhando conteúdos que emergem. Isso. Com a pessoa sob a ação da substância. Exatamente. Isso. E no começo da sessão também, quando a pessoa já está pronta, assim, se ela quiser, a gente começa também a colocar música. Como o 7 e o 7 em terapêuticos, é como o da respiração holotrópica, praticamente. Né? Porque existe um ambiente para isso ser desenvolvido, e é um ambiente seguro, qualificado. Né? A gente faz todo um contrato com a pessoa ali, que a gente vai trabalhar sem crítica, sem julgamento, acolhendo tudo que emergir, né? E há um sigilo com tudo aquilo, apesar de ser filmado, né, e gravado, porque precisa ser para estudo, e aquilo é só para estudo, que é gravado e filmado, e a pessoa tem que assinar um termo que concorda com isso, né? Então, foi tudo filmado, gravado, e aí então, a pessoa... Sim? Então, no caso, digamos assim, o uso da substância também é no sentido de favorecer ou facilitar ou facilita a emergência do núcleo traumático. Exatamente. Por que ocorre isso? E é muito interessante como a substância atua. Porque o MDMA, ele atua no hipotálamo e diminui o medo. E libera a ocitocina, que a pessoa estabelece o vínculo e lida melhor com a gente. E aí ela consegue falar, ela consegue expressar o trauma. E justamente o trauma é quando a pessoa não consegue expressar, ou bloqueia ou restringe aquilo com ela. E justamente deixar o trauma fluir, trabalhar o trauma, ela poder expressar plenamente,
né, sendo acolhida, respeitada, né, e podendo expressar plenamente aquilo. E Então, no depois caso, integrar isso. Sim. uhum. Então, no caso, ela entra no estado holotrópico, né? Isso. E no estado holotrópico, aquilo que não estava nos conteúdos da consciência, ou seja, que estava em outra área da mente, inconsciente, Emerge. emerge. Exatamente. O inconsciente A vem. substância facilita que isso ocorra. Exatamente. Então, o efeito é esse: o inconsciente vem, o que estava submerso, que ela restringia, não permitia que viesse à tona, ou que guardava em segredo, ou que não conseguia compartilhar com ninguém, e sofria terrivelmente com aquilo, que a pessoa com estresse pós-traumático, você sabe bem, a pessoa tem uma hiperatividade, ela não consegue dormir, ela está disfuncional, né? Ela sofre terrivelmente com aquilo, ela não confia em ninguém, né? Então, ela tem uma série de sintomas terríveis e que aquilo acomete ela o tempo inteiro. Né? Ela fica tendo lembranças do trauma que incomodam o tempo todo, né? Que aquilo fica frequente na mente dela, mas só que ela não divide aquilo com ninguém. Mas só que vem uma parte do trauma, mas não vem o trauma todo. E ela fica com aquilo numa dificuldade enorme, sem saber se aquilo é uma realidade ou não. Né? E ela, o que acontece também é que a pessoa, vamos dizer assim, ela é como se ela perdesse a noção ali, ela sai do estado dela, né? Ali, vamos dizer, ela me fugiu o termo. Ela desconecta ali dela do que ela está vivendo mesmo e entra, às vezes, no outro nível de consciência, né? E para não ficar muito em contato com aquilo, né? Muitas vezes acontece isso. Dissocia, é isso que eu queria falar. Ela entra no processo dissociativo no dia a dia, né? E ali não, ela começa a ficar de frente daquilo. Então o sofrimento é enorme. Por isso que a gente acolhe com todo o respeito ali, com todo um cuidado, para a pessoa poder expressar plenamente aquilo, né? E aí esse quadro vai evoluindo, a sessão dura, ela tem que tomar, ela vem sem comer nada, porque a última refeição foi às 8, ela não pode comer mais nada a partir das 10 horas da noite do dia anterior. Depois é só água que ela pode beber. E aí, depois, na hora que ela chega, a única coisa que ela toma são, por exemplo, uma água de coco, um Gatorade, alguma coisa, né, para equilibrar um pouco, né, o lado eletrolítico ali, né, esse lado, vamos dizer assim, dos sais do corpo, né? Mas aí, quanto tempo leva para o efeito da substância passar? Porque ela toma a segunda dose, aí se prolonga por mais umas 3, 4 horas, né? Isso. De 6 a 8 horas. De 6 a 8 horas. 6 a 8 horas. E aí a gente está sempre de meia hora, o médico está vindo, fazendo toda aquela medição que tem que ser feita, e a gente fazendo os testes que são necessários, até finalizar. Quando finaliza a sessão, a gente faz de novo o teste de risco-suicídio, vê como é que a pessoa está. Só quando ela já voltou plenamente, a gente checa e vê como é que está. Aí a gente vai pedir algo para ela comer, ela já escolheu o que ela quer comer e tal, a gente solicita e vem a comida, ela come. Tem um acompanhante que vai ficar com a pessoa para passar a noite na clínica, então ela vai dormir na clínica e vai ter alguém que vai acompanhar ela, que fica na outra sala da clínica, ela fica ali. Se ela precisar de qualquer coisa, ela fala com essa pessoa, ou se ela sentir qualquer coisa, essa pessoa pode ligar para a gente vem a qualquer hora, a gente fica de plantão. Então a gente pode vir qualquer hora na clínica que seja solicitado, e o médico também. Agora, é interessante que as 9 sessões de MDMA que houve durante o trabalho todo, ninguém solicitou que a gente fosse lá. A única reclamação que a gente teve foi uma pessoa que teve dor de cabeça. E a dor de cabeça tinha a ver mais com a falta de alimentação o dia todo, né? Quando a pessoa ingeriu algo, ela melhorou. Entende? Então, foi simplesmente isso, né? Mas é todo um cuidado que é feito. Depois que terminou essa sessão, então,
que a gente vai embora e essa pessoa fica lá acompanhada. No dia seguinte, a gente chega por volta de 8h30 da manhã, e aí a gente traz o café da manhã para a pessoa, ela toma o café, e a gente já tinha deixado na noite anterior vamos dizer assim, um questionário para ela responder, que são mais ou menos umas 100 e poucas questões, que deixam para ela passar a noite lá, né, até de manhã, quando a gente volta, para ela responder aquilo. E aí, quando termina, né, o que vai acontecer é que a gente, no dia seguinte, então, vai fazer a primeira sessão de integração. Então, a gente vai ouvir a pessoa, a gente, então, vai ouvir a pessoa numa sessão de integração, que é do dia seguinte, 1h30, para ver como é que a pessoa está e como é que ela passou a noite e como é que ela está mobilizada ou não. À noite, durante uma semana, todos os dias a gente liga para saber como é que a pessoa está. Então, é uma conversa que pode durar no mínimo 10 minutos e pode durar 20 minutos, meia hora, depende do estado que a pessoa está e para acompanhar como é que ela passou cada dia da semana. Aí vem aí depois de uma semana vem a segunda sessão de integração, depois da terceira semana vem outra sessão de integração. Todas essas sessões têm testes também. Como? Nisso ela já está em casa. Aí ela vai para casa, mas quem leva ela para casa é a gente. Porque a pessoa não pode dirigir depois que passou a sessão, que saiu dali. Então, a gente leva a pessoa em casa, né? E aí ela tem esse acompanhamento. E quando a gente liga para ela também, a gente faz testes com ela. E saber como é que ela está passando e tal. Aí, na semana seguinte, tem outra sessão integrativa, depois pula uma semana, tem mais uma sessão integrativa, então são 3 sessões integrativas. Aí, na quarta semana, a sessão de MDMA outra vez. Aí a sessão de MDMA é diferente, pode ser diferente, porque a pessoa vai analisar a dose, porque a dose primeira é uma dose menor. Sim. E foi 75 miligramas, mas ela pode, com a avaliação dela, do médico e nossa, ela pode aumentar a dose ou permanecer a mesma dose. Então, o médico avalia se ela não teve nenhum problema físico, fisiológico, o que for, analisa, a gente vê pelo lado psicológico e ela vê se ela quer e vê se ela se sente bem para aumentar ou não a dose. Ela que escolhe isso. A gente avalia e ela escolhe. E todos escolheram aumentar a dose. E foram para 125. E aí, em vez de... A primeira dose era 75, essa passa para 125 e o booster é a metade. Então, passa para 60 e tantos microgramas. Então, o que acontece é que ela toma quase 200 na segunda vez. Aí a sessão, vamos dizer assim, começa a escancarar o trauma, né? O trauma começa realmente a vir com tudo. E aí o sofrimento é grande de novo, é maior até, e a gente vai trabalhando com a pessoa, usando os testes da mesma forma, todo aquele trabalho, todo o cuidado, né? Vai sendo desenvolvido. E aí, quando termina a sessão, a mesma coisa da outra, a gente acompanha, faz os testes, a pessoa tem o acompanhante, traz a comida, aquela coisa, repete tudo. A primeira semana, de novo, tem os telefonemas e tal, depois as 2 outras sessões integrativas a mais, depois vem a terceira sessão de MDMA. E aí, essa terceira sessão, geralmente, pergunta se quer diminuir a dose e quer permanecer a mesma da segunda vez. Todos escolheram permanecer da segunda vez, os 125 e tanto. E aí, foi de novo, continuou o trabalho, e aí é muito interessante que você vê a dificuldade que a pessoa vai passando, mas como ela vai depois integrando tudo isso e vai melhorando substancialmente, né? E é muito interessante também você ver que quando o treinamento ele tem determinados momentos que tem resoluções tão lindas, insights tão maravilhosos, que às vezes a pessoa chama os terapeutas, chama até o médico, vem cá, eu quero dar um abraço em vocês, aí todo mundo se abraça, né? É impressionante, assim, como a pessoa vai mudando e ela vai se sentindo tão agradecida, é tão incrível para ela o trabalho, né? Desculpe, eu estou falando, eu não estou conseguindo ver as perguntas. Se você puder me fazer, eu respondo.
Como? A Rita está perguntando se você já conseguiu estabelecer em que casos, que situações ou que patologias o uso do MDMA estaria indicado e se acelera o tratamento. Sim. Então, o MDMA, por enquanto, ele só foi liberado para trabalhar estresse pós-traumático, porque tem que haver uma escolha na pesquisa, uma indicação restrita para aquilo. Então, está em aprovação o MDMA para o estresse pós-traumático. É lógico que eles já estão começando outras pesquisas nos Estados Unidos que estão tratando também para ansiedade, né? Estão lidando também com autismo e para alcoolismo. Então, eles estão tratando já outras coisas, está em andamento também a pesquisa, mas a mais adiantada é para o estresse pós-traumático. E a grande notícia é que quando é intermediário o tratamento, que está nos Estados Unidos, mais de 60% das pessoas já foram tratadas e 100% já fizeram, vamos dizer, avaliação inicial, né, para começar o tratamento, e 60% já foi tratada, há uma avaliação para averiguar como é que está a pesquisa. Bom, ela já tinha sido considerada uma pesquisa notável, né, porque ela tem atingido na primeira fase, quando você termina o tratamento, como a gente terminou, tem uma avaliação depois de 2 meses de tratamento. Né? É feita uma avaliação psiquiátrica e psicológica, e do médico também, é feita uma avaliação geral. Então, essas pessoas, elas tiveram um resultado fantástico, né? E depois a avaliação de 1 ano, e você percebe que o resultado não caiu nada, manteve esse resultado e até, às vezes, melhorou um pouco mais. Então, eles têm mostrado que nos Estados Unidos tem dado 52% de cura total nos 2 primeiros meses e depois chega a 67% com 1 ano no tratamento, de cura total. E uma melhora substancial dos outros, que não para completar os 100%. Então, eles acreditam que, quando for aprovado, mais uma vez que a pessoa tomar o medicamento, ela cura completamente. Porque você tem que seguir o protocolo rigidamente, você não pode dar mais do que 3 tratamentos, e com aquele prazo específico. Então, é impressionante o resultado que está sendo dado para esse caso, né, de tratamento com MDMA para tratar o estresse pós-traumático, né, com psicoterapia assistida e MDMA. O que eles avaliaram, que estão percebendo claramente, é que a substância por si só, ela não funciona dessa forma. E a psicoterapia por si só não funciona, mas uma coisa associada à outra, num 7-7 em qualificados, com todo um protocolo rígido estabelecido e com um trabalho multidisciplinar assessorando tudo, funciona, que é uma beleza, entende? Então, isso está a vias de, quando foi feita essa avaliação agora, depois de 60% que eu disse, está com 90% de chance, isso foi dado no relatório, de ser aprovada agora no final de 2021, aprovada completamente já nos Estados Unidos, pela FDA, entendeu? Então, é um negócio assim que está alcançando um resultado fantástico. É muito bom saber disso, Álvaro, e é muito importante a gente saber que não é o tipo de substância que vai ser provavelmente vendida comercialmente, porque não teria utilidade assim. É preciso ter o acompanhamento de pessoas com um treinamento adequado, com uma expertise capaz de acolher e auxiliar a vivência, né, a emergência daquilo que o paciente está experimentando, para colaborar, para levá-lo ao processo de ressignificação, de resolução, não só a catarse, né, mas aquilo que é necessário ser feito. Álvaro, olha, está sendo um prazer muito grande, mas a gente está chegando praticamente ao final, né, do nosso tempo. Né? A gente teria, eu acredito, muito mais coisa para falar. Né? Sim. Porque é realmente, digamos assim, instigante, como eu falei no começo, né?
E é muito bom a gente saber que estão surgindo perspectivas novas entre aspas, né? Porque já o conhecimento dessas substâncias é antigo, só que não exatamente assim do ponto de vista tão científico. Não é? Aham. Bom, então Exato. eu vou deixar um tempo para você poder fazer suas conclusões, né, e se Uhum. despedir daqueles que estão acompanhando a entrevista. Ótimo. Obrigado, Gerardo. Eu só quero dar uma notícia boa para vocês antes de fechar, que é o seguinte: o nosso estudo foi acolhido pela revista mais importante do Brasil, a revista de psiquiatria do Brasil, né, a principal revista do Brasil, né, de psiquiatria. Foi aprovado o nosso paper, o nosso artigo, né, que vai ser publicado agora, deve ser publicado agora em julho, agosto, na edição. E outra coisa é que a gente está já preparando um treinamento para terapeutas no Brasil, que vai vir o pessoal do MEPS e a gente vai preparar a formação de terapeutas com pesquisa no Brasil já, para quando soltar, vamos dizer assim, estiver pronto já o material para ser usado, já liberado, a gente já ter terapeutas prontos para utilizar. Né? Então, a gente já vai começar com esse tipo de formação já. Sim, Então, sim. essa acho que é uma ótima notícia para as coisas irem andando e não ficar nada parado, né? Então, essa é Uhum. uma coisa boa. Bom, Gerardo, eu agradeço, quero agradecer de coração essa entrevista, a sua acolhida, a generosidade sua, que é sempre grande, um amigo que eu respeito muito o seu trabalho, tudo que você vem desenvolvendo no campo, né? E obrigado pela acolhida, obrigado pelo pessoal, pelas perguntas, né? E é isso. É um prazer Álvaro, enorme, viu? eu é que agradeço, né, a sua gentileza de ter aceito o convite e de trazer para a gente, né, essas informações tão importantes e alvissareiras, né, que certamente mais adiante, pode ter certeza, vou incomodá-lo novamente. Né? Será um Então, muito prazer. obrigado, um abração na Dora, né? Dora Jardim, Obrigado. a esposa do Álvaro, uma excelente psicóloga, psicoterapeuta, uma pessoa muito competente no que faz, ou seja, um casal maravilhoso. É o Tudo de caso de bom, vocês aí, né? Que eu digo saúde, mesmo, você e paz, Lúcia, né? saúde e paz, Álvaro. Muito Muito obrigado a obrigado para todos. vocês também e agradeço muito pela audiência, o pessoal todo que teve tendo a paciência de nos ouvir. Muito Muito obrigado obrigado. a todos. Na próxima entrevista, na próxima quinta-feira, nós vamos ter aqui conosco o doutor Júlio Pérez, né, Ah, que ótimo. que é psicólogo, neurocientista, e ele vai abordar um tema que ele vem estudando há muito tempo, que é trauma, pandemia. Ele vem estudando o trauma e ele vai falar sobre pandemia, trauma e superação. Então, muito obrigado a todos, né? Muita paz, saúde para todo mundo. Um abração e até a próxima. Abração, até.